passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Que a vontade de Deus se cumpra, desde que coincida com a nossa. O texto de Jeremias 42, versos 6 e 43, versos 6, reunindo os dois, nos diz assim: seja a resposta boa, seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que tudo vá bem conosco, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. No outro versículo diz: e foram para a terra do Egito, em flagrante desobediência à voz do Senhor, e chegaram a Táfnis. O confronto desses dois versículos, quando eu estudei por várias vezes, já li, meditei nesse texto de Jeremias, ele me impressiona muito, por conta que as pessoas chegaram e disseram para Jeremias, que ele deveria falar o que Deus estava mandando dizer, e chegaram a dizer que se a resposta seja boa, seja má, nós obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus. E aí, não era o que eles queriam ouvir, não era o que Jeremias disse, não coincidiu com a vontade deles. Deram uma surra em Jeremias, carregaram Jeremias com eles e fizeram o que eles queriam. Foram para o Egito. Começou assim: a liderança política, então, de Judá, ela procurou Jeremias e pediu para o profeta para que ele consultasse ao Senhor. A pergunta: eles deveriam ir para o Egito ou não? E disseram que estavam dispostos a obedecer, fosse a resposta boa ou não. E a gente, lendo este primeiro versículo, pensa: que atitude bonita, não é? Consulta aí, vamos ver o que a palavra nos diz, e seja boa ou seja má, a gente vai fazer. E nós vemos tanta gente assim hoje, que quer saber a vontade de Deus para a sua vida e se dispõe a cumpri-la, independentemente de qual seja. Bem, isto é que é submissão. Mas na sequência do texto, 10 dias depois, Jeremias orou, e não foi uma coisa assim que ele disse, de pronto, 10 dias depois. Às vezes a pessoa consulta e quer receber uma resposta na hora. E eu creio que Deus fala, mas a gente precisa ir buscar o Senhor. Agora mesmo, por exemplo, uma pessoa ouvinte do programa me fez um e-mail e pedindo uma opinião, um aconselhamento. E eu disse: irmã, estou orando. No momento que eu tiver a resposta, eu vou lhe dar. E até agora, Deus não falou exatamente comigo o que eu espero que Ele fale, no sentido de que eu possa dar uma resposta completa para a dúvida da irmã sobre a atitude que ela deve tomar. Algo parecido aqui com o que a liderança política de Judá fez com o profeta. Eu não sei se a irmã que me fez essa pergunta, qual a vontade do coração dela, mas supomos que ela diz que aguarda o conselho para ver o que vai fazer. Então, a responsabilidade da gente, enquanto pastor e procurado por uma pessoa, principalmente por um ouvinte, muita gente nos procura, eu tenho que ter uma responsabilidade. Eu não posso estar brincando com a palavra de Deus e para eu querer aparecer, para que as pessoas digam: oh, que homem inspirado, Espírito Santo. Não, isso é sério, não é brincadeira. E se Deus falar, eu vou dizer, e se Deus também não falar, eu vou dizer: irmã, Deus não me disse nada.
Mas Jeremias levou 10 dias, isso chama muito a minha atenção. 10 dias depois, ele chegou e chamou o povo e disse, chamou Joanã e os demais líderes da nação e lhes deu a resposta. Qual era a resposta de Deus? Eles não deveriam ir para o Egito e sim ficar em Jerusalém. Pronto, a resposta fora dada e agora Jeremias esperava que eles entendessem que era hora de cumprir a disposição de obedecer que havia sido demonstrado antes. Mas, irmão, ao contrário do que eles tinham dito, ao contrário do que Jeremias esperava, pobre do profeta, não é? Foi uma indignação geral com a resposta. Diz a palavra em Jeremias 43, no verso 2: Então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Iscareá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para ali peregrinardes. Ah, meu Deus do céu! Para que consultar então, né? Eles queriam confirmação daquilo que o seu coração desejava. Eles buscavam apenas e tão somente confirmação. Quanta gente hoje vive correndo atrás dos profetas aí, os que se apresentam como profetas, que no fundo sabem o desejo dos corações e dizem exatamente o que as pessoas querem ouvir. Deus está te dizendo, eis que te digo que a vitória já está decretada. Aleluia, aleluia, tudo arrepiado. Pode até ser que seja mesmo. Mas as pessoas hoje dão um valor tão grande para isso. Mas se a resposta fosse dada, olha, Deus está te dizendo que não vai ser assim não, como você está querendo. E, essa pessoa não tem unção. Tá vendo? Foi o que disseram para Jeremias. Tu dizes mentiras. Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito. E o que aconteceu? O povo foi para o Egito e arrastou, literalmente, irmão, Jeremias e o secretário dele, o seu moço, o Baruque. Levaram Jeremias e Baruque com eles. E aquela obediência tão pomposamente afirmada antes, hein? Bem, Deus não confirmou a vontade do povo e assim o povo se recusou a obedecer. Irmão, irmã, isto é muito típico de muita gente ainda hoje. Se a Bíblia confirma a sua posição, cumpra-se. Se não corrobora a sua posição, então se busque alguma outra fonte. O que importa é que a vontade do homem se cumpra. Eu lembrei agora aqui de uma ilustração do cantinho da reflexão do homem que chegou numa esquina e jogou um galho para cima. E o galho caiu, ele foi lá, pegou o galho, jogou de novo para cima. E o galho caiu outra vez, evidentemente. E ele foi a terceira vez, pegou o galho, jogou para cima, e aí, sim, aí pegou, o galho caiu, ele pegou e saiu caminhando. E alguém chegou, peraí, moço, que... Desculpa a minha curiosidade, mas para que você ficou jogando esse galho para cima? Eu disse, é porque eu estava querendo que Deus me mostrasse a direção que eu deveria tomar. Certo, mas para cada vez que o galho caiu, apontou para uma direção. Por que você jogou 3 vezes? Porque nas 2 primeiras ele me mostrou a direção que eu não queria seguir. Na terceira ele me confirmou, pronto, é essa aqui. Ele confirmou na terceira vez que jogou. As outras 2 não tinha confirmado o coração dele, né? Que a vontade de Deus se cumpra, desde que coincida com a nossa. Esse parece ser o lema de muitos crentes. Boa parte deles não quer obediência, quer tranquilidade. Correção
Nem pensar, irmão. Conforto? Sim. A mensagem deve ser sempre de promessa e de consolação. O crente nunca pode ser admoestado ou corrigido. Hoje o que mais se ouve é a palavra profética. Hoje eu vou dar aqui uma palavra profética. Eis que esta cidade pertence ao Senhor Jesus. E o povo, aqui o Senhor Jesus é que é o nosso padroeiro. Conserto de vida? Nada. Correção? Nada. Arrependimento dos pecados? De jeito nenhum. Não. Eu não conheço. Esse tipo de evangelho me surpreende. Por isso muita gente não gosta de mim, porque eu chego aqui e digo isto mesmo. E sabe por que é que eu digo? Porque Deus manda pegar e dizer aqui no ar mesmo, como se tivesse como Natã, botando o dedo na cara de Davi, dizendo: este homem és tu. Esse homem és tu. O que eu tenho visto hoje de hipocrisia para ver a igreja cheia, fazendo o agrado para os jovens, para ver a igreja cheia de jovens, e enquanto a Bíblia diz: não vos conformeis com esta era, não tomeis a conformidade deste mundo. Mas as igrejas hoje é uma vergonha, todo mundo está tomando a forma do mundo para ver a igreja cheia. Não me abandonem, não me deixem, fiquem aqui, eu faço do jeito que vocês querem. Porque se começar a falar em correção e abandonar pecado, a pessoa sai, vai embora. Eu tenho como pastor vivenciado isso na prática. Tem acontecido. Enquanto eu estou sendo bonzinho, ajudando, etc., eu sou ótimo. Mas na hora que a ovelha precisa ouvir uma palavra amiga, com amor de correção, não quer se corrigir. E aí encontra qualquer desculpa. Bota a culpa no pastor, bota a culpa na mulher do pastor, bota a culpa na igreja, nos irmãos, e sai, porque não quer se corrigir. Tem que dizer coisas agradáveis aos ouvidos. Então, se for depender disso, eu vou ficar sozinho, mas eu quero subir. Nem que seja só eu e minha família. Eu quero subir. Olha, nas classes de escola bíblica, com facilidade, o tema, o que a Bíblia diz, é substituído por, eu acho assim, Irmão, as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, e sim que a sua própria voz seja ouvida, ou seja, querem ouvir o eco de seus corações. Aliás, em muitos cultos, depois de se cantar por 1 hora, não há mais tempo para a mensagem do pregador, mas isto parece não incomodar muita gente. Ouvir Deus para essas pessoas não é importante, mas falar de Deus, isto sim é. É bom porque dá a impressão de espiritualidade, de que algo de muito espiritual foi feito, mas nos protegemos, mantendo Deus à distância, não deixamos a sua voz soar em nosso coração. É porque ouvir a voz de Deus, irmão, é problemático. Sabe por quê? Porque a voz de Deus, ela pode nos desafiar, mas nós queremos comodidade. A voz de Deus pode nos pedir mudanças, mas nós queremos que Ele nos mantenha do mesmo jeito, estáveis. A voz de Deus pode nos pedir que abandonemos o pecado, mas nós não queremos nos ver na condição de pecado. Mas mesmo assim, irmão, queremos que Ele nos abençoe, estando nós em nossos pecados. Queremos a voz de Deus, mas fazemos um dueto com a nossa, sendo a segunda voz, que nos acompanhe em segundo plano, não para que a voz dele brilhe, mas para que a nossa voz apareça. E assim, o que aconteceu com o povo de Israel, acontece com a gente. Com eles não quiseram ouvir a voz de Deus e foram para o Egito. É isso que muitas vezes acontece
com quem age desse jeito. Vão para o Egito. E lá são machucados, perdem a bênção e acabam sempre, invariavelmente, culpando os outros. E ai dos profetas que os advertem dizendo a verdade. Meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa: salvação, ela é pela graça, mas nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, aceitar o Senhor Jesus e viver de acordo com aquilo que Ele nos orienta na sua palavra. A verdade de Deus, ela nem sempre ela é agradável, mas tenha certeza de uma coisa: se é a verdade de Deus, ela sempre lhe será segura. Ouça a voz de Deus e não atribua aos seus desejos o status de voz divina, viu? Firme-se na palavra de Deus. Não é se você gosta ou não do que você recebe, mas você deve cumprir. Adapte a sua vida ao ensino bíblico e nunca torça a palavra para acomodar os seus sonhos de ir para lá no Egito. Sabe por quê? Você pode se dar mal, muito mal. Por certo que se você deixar de ouvir a voz de Deus para seguir a vontade do seu coração, por certo, você se dará muito mal. Pense nisso, pense mesmo. Tenha uma boa tarde, na paz do Senhor.